Aos amados do Senhor, boa noite. Graça e paz. Convido toda a igreja a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 8. Provérbios, capítulo de número 8. Todo o capítulo desse texto da palavra do Senhor. Diz assim: Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, néscios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas, para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que o da prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os tesouros. Eu vou fazer a exposição de todo o capítulo de número 8, mas para não ser exaustivo na leitura inicial, vamos até aqui e o restante da leitura eu faço durante a exposição da palavra. Vamos orar. Deus eterno, santo, glorioso e poderoso, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra pedindo a tua bênção e a tua iluminação. Nos conceda sabedoria, ó Pai, para que possamos compreender a sabedoria que só pode vir do Senhor. Que saiamos daqui conhecendo mais ao Senhor, conhecendo mais a Tua palavra, desejando servir ao Senhor, ó Pai, e receber do alto uma sabedoria que nenhum outro homem tem e que nenhum outro ser possui, a não ser que seja dada pelo Senhor. Pedimos isso, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o sábio, o mestre. Amém. Meus irmãos, como das outras vezes em que eu fiz uma exposição em um livro da Bíblia ou num trecho das Escrituras, eu gostaria de falar inicialmente identificando o gênero desse texto. Considero isso de grande importância para a compreensão desse texto da palavra de Deus, tendo em vista que o livro de Provérbios, ou a literatura do tipo sabedoria ou sapiencial, ela é pouco conhecida no nosso contexto cultural, ela é pouco utilizada por nós mesmos no nosso dia a dia. Por isso, num estilo que vai passar um pouco mais ao redor do texto na sua fase inicial, eu peço que os irmãos se atentem bem para o que será ensinado, para uma boa compreensão do que esse texto tem, desse texto que está diante de nós. Na Escritura, a literatura sapiencial ou a literatura de sabedoria,
é conhecido através de um grupo de livros que estão organizados próximos, como o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão e o livro de Jó. É o tipo de literatura que não é muito comum a nós, não é muito comum no Ocidente, mas muito característico do Oriente. Por esse motivo, o Senhor resolveu se revelar também através desse tipo de literatura, trazendo seus ensinos ao seu povo através da sabedoria ou da literatura sapiencial. O livro de Provérbios é um livro bíblico, mas a palavra provérbio também é utilizado para alguns ditos não bíblicos, não canônicos. De todos o estilo de sapiência ou de sabedoria, o livro de Provérbios é o mais conhecido. E de modo geral é o ensino, o que Provérbios quer demonstrar, como é entendido pela grande maioria das pessoas, é que ele é um ensino prático daquilo que Deus concede, ou mesmo como uma ação prudente, considerada algo experimentado, para julgar, para dominar os vários problemas da vida, os vários entendimentos da vida. A literatura sapiencial tem essa característica, nos orientar, dar a nós uma orientação ou organizar de forma sintética um ensino que é muito profundo. O que pode acabar acontecendo, como muitas pessoas entendem, é que o livro de Provérbios ele acaba sendo mais num sentido pragmático. Quando que, na verdade, esse sentido pragmático, muito mais relacionado à nossa vida secular, não é aquilo que os provérbios bíblicos têm a nos ensinar. Os provérbios bíblicos têm como objetivo nos ensinar a sabedoria. Mas o próprio livro de Provérbios, no seu início, demonstra que a sabedoria só é possível através do temor do Senhor. Então, quando nós olhamos para a literatura de sabedoria vinda da Escritura, temos que ter como base, temos que ter como pressuposto, como fundamento, que o temor do Senhor é que nos levará a ser pessoas sábias. Para a Escritura, um homem sábio não é aquele que se retira do mundo e vive isolado. Essa, aliás, é uma figura muito comum. Quando nós falamos sobre um homem sábio, talvez na sua mente venha a figura de um homem de cabelos muito brancos, uma barba muito longa, num alto de uma montanha muito difícil de ser acessada. E para alguém descobrir ou ter acesso a essa sabedoria, é necessário uma jornada atrás da sabedoria daquele homem que está isolado. Se você pensa que ser sábio ou que sabedoria bíblica é isso, você está muito equivocado. Porque, para a Escritura, um homem sábio não é aquele que se retira do mundo para viver isolado, mas é aquele que, inserido no mundo, vive sob a orientação e a ajuda de Deus. É aquele que está inserido num contexto, é aquele que vive, até mesmo com problemas ao seu redor, não isolado deles, mas tem uma atitude correta diante do Senhor, mesmo diante de todas essas dificuldades. Sabedoria é um padrão teológico, é um padrão de pensamento aplicado em todas as questões da vida. Nós vemos na literatura sapiencial uma orientação prática, o que leva a muitos tratarem os provérbios como algo pragmático, mas do ponto de vista bíblico há uma orientação prática. A sabedoria do passado é transmitida a um jovem, para que esse ensino que é transmitido também demonstre ordem, e coloque esse jovem como alguém que também traz ordem para a sociedade. A literatura de sabedoria também é aquela que transmite uma tradição. Então isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque tanto transmite aquilo que vem do passado, como também transmite uma tradição correta, e mostrando o quanto essa tradição deve continuar. E você vai perceber que os provérbios, se você já leu o livro de Provérbios, você vai perceber que o livro de Provérbios vai tratar de assuntos como comportamento, mas vai tratar do comportamento sem ser um comportamentista, um behaviorista, mas vai tratar do autocontrole, das relações familiares, vai tratar até mesmo da riqueza,
do sofrimento e até mesmo da prosperidade do mal. Obviamente, o mau uso desse tipo de literatura pode levar a alguns erros, como o erro da sua descontextualização ou da literalidade do uso de provérbios. É muito comum, abra sua Bíblia em Provérbios 10, versículo de número 22, a interpretação equivocada de textos como esse, por exemplo, pode levar as pessoas à heresia da teologia da prosperidade. Ao ler Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. E as pessoas, ao ler esse versículo, costumam dizer o seguinte: está vendo? Crente não pode ser pobre, crente não pode passar por dificuldades financeiras. Mas o que não está sendo entendido é que todo o capítulo de número 10 não trata somente das riquezas, mas sim de uma comparação entre o que é mais importante nesse ensino em relação ao justo e o ímpio. Então, um dos problemas que nós temos no entendimento da literatura de sabedoria é a sua descontextualização, tratando os provérbios, os versículos, como frases isoladas, sendo que como se cada versículo fosse um ensino totalmente desconectado com todo um contexto em que ele é apresentado, ou então a sua literalidade do verso. Tem que ser entendido, tem que ser interpretado de forma correta. Alguns erros que também pode haver durante a literatura de sabedoria é um erro de definição. Você tem, por exemplo, em alguns textos de Provérbios, o sábio falando sobre o insensato. Capítulo 11, versículo de número 19, por exemplo, tem isso. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. E as pessoas acham que a insensatez é somente uma atitude tola e boba. Aliás, a própria palavra tolo, que Jesus fala no Novo Testamento, daquele que chamaram o seu irmão de tolo, e a gente acha que é como se chamasse alguém de bobo, de bocó, fosse uma coisa muito simples, muito pequena. Mas para o texto de Provérbios, insensato ou tolo, nada mais é do que um incrédulo, do que um pagão, um idólatra que vive uma vida de oposição a Deus. Então, erros de definição também vai nos fazer entender mal o que esse livro, ou que esse tipo de literatura tem a nos ensinar. O que pode acontecer também, um terceiro erro na interpretação desse tipo de literatura, é a aplicação errada dos textos. Você tem, por exemplo, Jó, capítulo 15, versículos 20 a 22, onde é pregado muitas vezes que os perversos são infelizes, porque é isso que um dos amigos de Jó diz. Mas isso também contradiz uma outra doutrina das Escrituras, que é a doutrina da graça comum. E aí esses equívocos ou aplicações equivocadas, aplicações erradas dos textos de sabedoria, nos fragiliza até mesmo na evangelização, onde as pessoas podem pensar que todo ímpio é um infeliz. Mas essa não é necessariamente uma verdade. Existem ímpios muito felizes por aí. Eles podem não ter a felicidade eterna, mas eles estão muito bem, muito felizes. E você entendendo isso mal, no momento em que você vai falar da palavra do Senhor a essas pessoas, o que acaba acontecendo é a pessoa dizer: não, eu estou bem, eu estou muito feliz do jeito que eu estou. E esse constrangimento acaba sendo muito comum. A outra lição que nós tiramos, a segunda lição que tiramos desse tipo de literatura, é que a literatura de sabedoria também nos ensina a dependência de Deus. A sabedoria pode ser entendida como a centralidade da aliança com Deus unida nas nossas experiências diárias, ou a presença de Deus que pode ser sentida na nossa vida prática. Significa que a sabedoria habita conosco. A sabedoria também pode ser identificada como, a literatura de sabedoria pode ser identificada também como a lei do Senhor. Ou, como no texto que iremos nos aprofundar mais à frente, vai falar da personificação da sabedoria, para poder ensinar ainda melhor
o que o Senhor tem para oferecer àqueles que são seus, mostrando que a sabedoria pode ser conhecida como uma artesã, ou um artesão, como uma professora, como uma anfitriã que oferece um banquete. A Escritura vai mostrar uma comparação entre a mulher adúltera e a mulher sábia. Então, esse tipo de literatura tem muito a nos ensinar e nos ensina a depender do Senhor, porque tem isso como um princípio. O temor do Senhor é o ambiente ou a esfera dentre a qual a sabedoria é atingível. É desse contexto que nós podemos perceber que o conhecimento intelectual pode ser alcançado diante de um conceito espiritual da própria palavra do Senhor. Nós vemos também na literatura sapiencial uma característica muito interessante, que é a teologia da criação. Os sábios que escreveram esses textos da literatura sapiencial reconhecem em todas as coisas que o Senhor é o Criador. Então, se você não percebe somente isso no livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó, nos seus últimos capítulos, nós podemos ver o Senhor como Criador de todas as coisas, mas também percebemos isso em Eclesiastes, percebemos isso em Provérbios, percebemos isso até na relação do sábio em Cântico dos Cânticos com a sua esposa, de que o Senhor é transcendente, Ele é quem está acima de todas as coisas, mas que Ele também se importa com a fragilidade humana e que está ali para socorrer aqueles que são frágeis. Falando especificamente do livro de Provérbios, podemos ver algumas definições e perceber que esse livro trata de uma forma universal os ensinos profundos da palavra do Senhor, mas que tem o objetivo de ser memorizado. Isso é muito interessante para nós. Vivemos num contexto em que memorizar não é algo mais tão comum. Eu me lembro do tempo em que e olha que eu não sou tão antigo assim, mas em que a gente tinha que decorar algumas frases e decorar algumas coisas. E esse tipo de literatura foi dada para isso, para que esses trechos fossem decorados. E à medida em que o pai, o professor, a mãe, ou alguma autoridade exigisse daqueles que estavam debaixo da sua autoridade, eles deveriam rapidamente responder aquele texto de sabedoria que estava decorado. É interessante porque, quando nós falamos sobre decorar, e eu lembro que eu usava essa expressão na escola, né? Que eu falava assim, decorar não é uma coisa boa, não. Porque você decora, você fica igual um papagaio repetindo sem pensar. Mas originalmente, decorar é falar do coração. Decor é falar do coração. Esse tipo de literatura é o tipo de literatura que o Senhor quer que nós decoremos, que saia do nosso coração. O livro de Provérbios tem isso como característica. Também tem como característica hinos, oração de glorificação à sabedoria, ações de graças a Deus como Criador e Redentor, demonstrando que a sabedoria permite a nós ter um poder criativo e experimentar a salvação do Senhor. A estrutura desse livro, ele está dividido em 9 coleções. Então, o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo de número 31, está dividido em 7 coleções. Você tem a primeira coleção, que é do capítulo 1 ao capítulo 9, que tem aí 12 unidades, 12 ensinos. Você tem do capítulo 10 ao capítulo 22, versículo de número 6, um conjunto de provérbios de Salomão, exclusivamente. Você tem do 22:17 ao 24:22, 30 ditos de sábios não identificados. Você tem do 25 ao 29 outros ensinos de Salomão. Você tem no capítulo de número 30 os ditos de Agur. E no capítulo de número 31 os ditos de Lemuel. Então, para aqueles que pensavam que todo o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, está aqui o ensino de que ele é uma coleção de ensinos de sabedoria, organizados de forma
adequada, de uma forma crescente, organizado através da sua estrutura e dos seus autores, a fim de comunicar em cada trecho, em cada coleção, um ensino diferente ao povo do Senhor. Para concluir essa parte do gênero, uma outra característica que o livro tem é que ele trata como um ambiente de ensino o ambiente doméstico. O livro de Provérbios não é um livro que era utilizado em praça pública. Poderia ser utilizado, e certamente foi utilizado em certos momentos, mas era um livro cujo objetivo principal era ensinar em casa. A beleza do livro está nesse tipo de estrutura, em que um pai ensinava o seu filho, em que um rei olha para sua mãe e olha para sua esposa virtuosa, em que uma família transmite a sua herança espiritual através de um ensino de grande sabedoria. Mostra que o ensino deveria acontecer em casa, podia alcançar o ambiente público, mas ele começava em casa. Uma das características, especificamente desse nosso texto, e aí nós vamos partir para o texto agora, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta de volta em Provérbios, capítulo de número 8, e o que nós vamos meditar nessa noite é sobre a sabedoria do Senhor, a sabedoria que proclama o seu valor, a sua disponibilidade e demonstra as suas realizações. Nós vemos logo, a primeira lição que tiramos desse texto é a súplica que a sabedoria apresenta a nós. A sabedoria nos chama ao mais alto das montanhas, em todos os cruzamentos, falando da importância de aceitar as suas palavras e demonstrando que as suas palavras são válidas. Versículos de 1 a 5. Diz: não clama porventura a sabedoria? Nós podemos aprender então a prudência, mostrando que esse ensino é um ensino válido e nos ensinando então a prudência. Versículos de 1 a 5. O autor desse capítulo, Salomão, demonstra que a sabedoria, ele está personificando a sabedoria como se fosse uma mulher, com o objetivo, através dessa personificação, demonstrar as suas características e as suas ações. Ao fazer isso, ele faz um comparativo, principalmente em relação ao capítulo anterior, capítulo de número 7, ele está falando da mulher adúltera. E aqui ele traz uma mulher que é a sabedoria, e começa a fazer um comparativo entre as duas. Ele demonstra que a prostituta é aquela que anda na escuridão, mas a sabedoria é aquela que anda à luz do dia. Enquanto que a prostituta tem o objetivo de destruir e de desmanchar todos aqueles que se relacionam com ela, a sabedoria tem o objetivo de restaurar e de transmitir àqueles que a ouvem um ensino profundo e maravilhoso. O versículo de número 2 desse capítulo vai nos mostrar que essa sabedoria se coloca nos lugares mais altos, mas não somente nos lugares mais altos, mas também nos lugares mais comuns em que o homem poderia estar. Ela é uma sabedoria acessível àqueles que se interessam por ela. Versículo de número 2 diz: no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Salomão demonstra aqui de que essa sabedoria, ela está no meio do povo, que ela está acessível ao povo de Deus, e que como uma sabedoria que está acessível ao povo de Deus, tudo que eles precisam fazer é recorrer a ela, não no alto de uma montanha somente, como a figura que podemos ter na nossa mente, mas em qualquer lugar onde podemos caminhar. A figura que Salomão utiliza também é na entrada das portas, né? Lugares até onde mesmo os homens faziam comércio, aonde os tribunais e as viagens se iniciavam. Ali você encontrava todo tipo de gente,
ocupado com atividades diárias, ocupado com as suas viagens que iriam se iniciar, ocupado com as suas atividades de guarda, por exemplo, dos guardas que ficavam na porta da cidade, mas o autor sagrado demonstra de que todos esses lugares, a entrada da cidade, a porta, ou a entrada das portas, eram lugares de grande acesso a essa sabedoria. Versículo de número 4 diz: a vós outros, homens, clamo. A sabedoria se dirige a todos os homens e oferece a eles tesouros incalculáveis. Ela se estende a eles, a ponto de dizer a eles: entendei. Ela se direciona a eles e diz a eles: entendei, ó simples, a prudência. Entendei aqui aparece como um imperativo, na expectativa de que aqueles que são ingênuos, daqueles que não são instruídos, são chamados a dar ouvidos e se tornarem sábios. O propósito principal do livro de sabedoria, do livro de Provérbios, é fazer com que as pessoas cresçam num conhecimento e numa aproximação em relação a Deus. Até os insensatos, de coração compreensivo, poderiam aprender sobre essa sabedoria. Até eles que são tolos, que são nécios, versículo de número 5, que são simples, que são nécios, poderiam entender a sabedoria. Significa que essa sabedoria não é dada a alguém que tem um nível alto e elevado, porque ninguém tem um nível alto e elevado como esta sabedoria. Essa sabedoria também profere coisas excelentes. Versículo de número 6. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Quanto à chamada para ouvir, que é comum, aliás, no livro de Provérbios, acontece em muitos versículos, em muitos capítulos, como no capítulo 4, por exemplo, um ouvinte cuidadoso ouvirá as coisas excelentes que a sabedoria tem a oferecer. Essas coisas são como os tesouros da lei, como um guia, como que uma doação da própria vida. Quando nós vemos aí a palavra empregada, o texto hebraico aí empregado como falarei coisas excelentes, a palavra excelentes é traduzida em outros textos da Bíblia como príncipes. O que Salomão quer, o que o autor de Provérbios quer nos ensinar com esse texto, é que o que ele tem para oferecer, o que essa sabedoria é a coisa mais nobre que pode existir na face da terra. É como algo principesco, como algo realmente extraordinário, de uma nobreza sem igual. E ele diz, que a sabedoria diz que falará coisas excelentes e que dos seus lábios serão proferidas coisas retas. Significa que não há dúvidas, não há desvios, não é sinuoso o caminho que essa sabedoria nos encaminhará, mas é como que um caminho reto, um caminho plano, um caminho seguro a ser seguido. A sabedoria também nos demonstra a verdade, e que essa verdade abomina a impiedade. Falando da verdade, versículo de número 7, que abomina a impiedade, diz assim: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria se coloca como aquela que está correta, e o que ela tem para ensinar, e os caminhos que ela tem para ensinar são os caminhos de fato certos e corretos, e que durante a caminhada e nesse caminho que trilhamos com essa sabedoria, as coisas que a impiedade, os pecados, são para essa sabedoria de fato odiosas. As palavras para a sabedoria também são justas, versículo de número 8, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Versículo 9, retas são todas para quem as entende. Se o indivíduo quiser realmente saber o que é a sabedoria, ele se encaminhará, e enquanto ele estiver no caminho, ele não terá dúvidas do que ela é.
porque elas são retas, e são retas para quem de fato entende. A palavra hebraica que aparece aí, correspondente ao reto, diferente das palavras retas anteriores, é como alguém que encara de frente. Então, o que o Salomão quer nos ensinar aqui, quer transmitir, é que quando todas as palavras, ou tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que sai da boca dessa sabedoria, é colocado diante dos nossos olhos de frente. Nós encararemos e veremos com grande clareza este ensino. A sabedoria também transmite, nesse texto, o quanto ela é valiosa. Versículos 10, 11, 18 a 21. É mais válida do que o ouro, mais do que o ouro refinado. É muito mais valioso do que a prata, do que muitas joias. Não existe um bem material nesse mundo que seja superior à sabedoria. Não existe nada nesse mundo, não existe nada que o homem possa conquistar, ter ou possuir do ponto de vista material, que tenha mais valor do que a sabedoria. É interessante porque quando nós pensamos que é Salomão o autor desse texto de Provérbios, inspirado pelo Espírito, obviamente, e ele teve a oportunidade de pedir muitas riquezas para o Senhor, e ele pede sabedoria. E o que o Senhor mesmo diz a Salomão é: você poderia ter pedido o que você quisesse, mas você pediu sabedoria, então lhe concederei sabedoria. Salomão aprendeu logo cedo de que esse era o bem mais precioso que o homem poderia receber do Senhor. Ele aprendeu desde cedo de que esse é um bem que não perece. Essa é uma herança que só tende a crescer. A sabedoria vai demonstrar que essa é uma herança que traz aos seus súditos riquezas ainda maiores, como nós podemos ver nos versos de 18 a 21. Que nós, versículo de número 21, para dotar de bens os que me amam e encher os tesouros. Quanto mais você recebe da sabedoria e o ensino, mais rico e mais próspero você fica. Não necessariamente financeiro, não é um aspecto somente financeiro, isso pode ser um dos efeitos. Mas a ideia da prosperidade, do tesouro aqui, é um tesouro que não pode ser alcançado pelas mãos humanas. A sabedoria também é vital para a vida do homem. Versículos de número 12 a 17. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Por intermédio desta sabedoria, todos os governantes podem aprender com ela a governar. Olha só os versículos de número 12 a 17. Principalmente o versículo a partir do 14. Meu conselho e a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. A sabedoria governa através desses homens. É importante ser dito isso, meus irmãos, porque vivemos numa época muito complicada, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Tem homem testando bomba nuclear de um lado do mundo, enquanto o outro se prepara para uma guerra do outro lado. Todo tipo de corrupção é vista em todos os lugares do mundo. Mas quem governa todas as coisas é o Senhor. Quem é o sustentador de todas as coisas, e essa sabedoria é aquela que está intermediando, por meu intermédio reinam os reis. Se nós queremos de fato ter uma nação correta, sem corrupção, não devemos depositar todas as nossas esperanças e as nossas expectativas, seja em quem homem for. Se a sua expectativa está na eleição de 2018 e nos nomes que vão para essas chapas, desculpa, você não tem esperança alguma. Agora, se o que você deseja é que a sabedoria de fato governe, você deveria buscar no Senhor
o ensino, você deveria buscar no Senhor a dependência, ou mesmo que o Senhor utilize homens maus para nos governar, que a sabedoria reine através desses homens. Deveríamos parar, meus irmãos, de ficar fazendo proselitismo político em qualquer lugar, seja nas nossas conversas, sejam com as tolices que rodamos nas redes sociais. O que deveríamos nos fazer é nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que conceda sabedoria a quem quer que seja que governará o nosso país. Pode ser que Deus coloque mais uma vez um ímpio para nos governar. Assim como Nabucodonosor já foi o rei sobre o povo de Israel. Mas o Senhor também colocou homens sábios ao lado desse rei ímpio, para que ele pudesse governar com sabedoria. Nossa esperança não deveria estar na eleição de 2018 ou em quem vai ser eleito. Seja Bolsonaro, Lula, Michel Temer, Ciro Gomes, Marina, do que esses nomes importam? A nossa esperança e toda a nossa expectativa está nessas pessoas? Ou na sabedoria que governa os príncipes e os nobres juízes da terra? Deveríamos pensar se o que estamos fazendo por aí, falando, comentando ou defendendo, seja quem quer que seja, é de fato aquilo que a Escritura ensina. É de fato sabedoria. O texto de Provérbios também nos ensina que essa sabedoria traz a nós ensinos ensinos vibrantes. Ouve o ensino e sede sábios. Novamente encontramos o convite a ouvir ao Senhor e o seu ensino. Versículo de número 33. Ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. A felicidade, feliz o homem, poderia ser traduzido como bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Nós deveríamos ouvir a sabedoria e buscar nela a felicidade para a nossa vida. Buscando a ideia de alcançar, colocada no versículo de número 35, é a ideia literalmente de retirar. Então eu quero retirar, como se eu estivesse tirando a água de uma fonte, como uma água abundante, uma água limpa, uma água que é doadora da vida. Eu quero retirar desse lugar o favor do Senhor, como quem está buscando de uma fonte inesgotável de vida. A sabedoria só pode ser entendida assim se nós a ouvirmos. E nós seremos dessa forma bem-aventurados. A segunda lição, que é o segundo momento do texto, o trecho que eu não li, que vai do versículo 22 ao versículo de número 31, demonstra as características, o poder desta sabedoria. E eu gostaria de explicar aos irmãos, principalmente esse trecho, que acaba sendo um pouco mais espinhoso. Ele, apesar de ser muito mais espinhoso, nós não vamos nos alongar muito nele. Mas ele acaba sendo um pouco mais espinhoso porque causou um sério problema na história do cristianismo, esse trecho. A doutrina ariana, para quem não sabe, a doutrina ariana, o arianismo, era o que defendia que não existe a trindade. Então vocês devem conhecer algumas denominações que são por natureza arianas, como por exemplo os Testemunhas de Jeová. Eles não creem que Jesus é Deus, e não creem que o Espírito Santo também é Deus. Para eles o Espírito Santo é apenas uma energia, e não uma pessoa. E Jesus, sendo uma pessoa, não é Deus. Porque Deus é um só, é o Pai e não pode ser dividido.
Essa heresia é uma heresia bastante antiga, a heresia chamada heresia ariana, que está ali em torno do século 3 e 4 depois de Cristo, ressuscitada por muitas denominações nos dias de hoje. E o grande problema é que eles pegavam o versículo de número 22 do capítulo 8 de Provérbios para falar que Jesus não é Deus e que Jesus foi criado por Deus exatamente porque a sabedoria foi criada. Então, os arianos usam Provérbios 22 a 31 para dizer que Jesus não é Deus. Por isso que ele acaba sendo um texto um pouco mais espinhoso. Mas para entender um pouco melhor essa questão, nos evangelhos do Novo Testamento, o evangelho de João é o evangelho que tem como objetivo apresentar Jesus como Deus. Essa é uma característica principal no evangelho de João, apresentar o Senhor Jesus como Deus. E todas as vezes que o evangelista João escreve que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, e que o verbo se fez carne, e que o verbo estava antes da fundação do mundo, ele não usa a palavra sofia, que significa sabedoria, mas ele usa a palavra logos. Para o autor do evangelho de João, Jesus é o sábio, mas ele não é a sabedoria de Provérbios. A sabedoria de Provérbios é para nós um tipo de Cristo, e não o próprio Cristo encarnado. Nós percebemos que há algumas similaridades entre Jesus e a sabedoria de Provérbios 8. Quais são essas similaridades? Ambos existiam antes de todas as coisas. Ambos tiveram um papel na criação. Ambos desceram do céu para habitar com a humanidade e foram rejeitados pelo povo em geral. Ambos ensinavam a sabedoria celestial. Ambos chamam aqueles que ouvem de filhos. Ambos conduzem aqueles que ouvem a vida e a imortalidade e ameaçam aqueles que não ouvem com a morte. Ambos oferecem bênçãos representadas por comida ou bebida. Mas o fato de ter essas semelhanças não faz com que a sabedoria... Aliás, uma outra observação importante. Nesse filme tosco e tolo que está por aí, A Cabana, que aliás eu não recomendo a nenhum de vocês, nem o livro, se tiver o livro em casa, use ele para calçar a porta. Sabe aquela porta que fica batendo? Põe ele para segurar essa porta, que é um ótimo uso para esse livro. Ele personifica o Senhor Jesus como uma mulher. Por quê? Por causa do texto de Provérbios. Mas nós percebemos que apesar da similaridade, apesar da semelhança, há diferenças distintivas entre a sabedoria de Provérbios e o Senhor Jesus. E que essa sabedoria é um tipo de Cristo e não Jesus Cristo em si. A tipologia só demonstra que o seu antitipo, no caso o Senhor Jesus, é semelhante, mas é, de fato, superior. Olha a superioridade de Jesus em relação à sabedoria. Deus deu luz à sabedoria, mas Cristo é o Filho eterno. A sabedoria testemunhou a criação, mas Cristo é o Criador. A sabedoria ri no tempo do julgamento, mas Cristo é o juiz. A sabedoria foi gerada por Deus, mas Cristo é Deus. O que temos aqui é uma concepção tipológica, demonstrando as ações dessa sabedoria são semelhantes às ações que Cristo Jesus tem, mas as ações de Jesus são ainda mais excelentes e superiores. Isso demonstra uma ordem e a perfeição da sabedoria do Senhor. O fato da sabedoria ter acompanhado e participado da criação. Mas não é algo que é, de fato, demonstrando que essa sabedoria é Cristo Jesus. As relações que nós temos no Novo Testamento são inquestionáveis quanto à superioridade do Senhor Jesus. Nós vemos que a rainha de Sabá deu testemunho da sabedoria de Salomão neste mundo.
mas ela se levantará para julgar e condenar as pessoas por não darem ouvidos à sabedoria superior do Senhor Jesus Cristo. Salomão ensinou, com a sabedoria, os seus discípulos a esperarem em Deus a retribuição aos seus malfeitores, mas o próprio Cristo Jesus é quem retribuirá aos malfeitores tudo aquilo que eles fizeram. Salomão dependia de Deus para disciplinar aqueles a quem ele amava, mas o próprio Senhor Jesus é aquele que disciplina a quem ele ama. De acordo com os ensinos de Salomão, aqueles que repartem com os pobres serão recompensados por Deus, mas Cristo se identifica com os pobres e é aquele que recompensa os que se sacrificam por eles. Salomão se concentrou na saúde e na riqueza de hoje e minimizou os sofrimentos presentes. Cristo se concentrou no sofrimento presente por causa da justiça e maximizou a glória eterna, a glória futura. Salomão oferece a vida eterna de maneira vaga, enquanto Cristo, por meio da ressurreição, trouxe a imortalidade ao homem. E assim, meus irmãos, nós teríamos aí mais 10, 12 diferenças da superioridade que Cristo Jesus tem em relação à sabedoria de Provérbios 8. Ela estava na criação. Ela estava depois e está depois da criação através do homem, no mundo. Mas ela é reconhecida como um tipo de Cristo, apontando para aquele que de fato é o sábio, apontando para aquele que de fato é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive da tipologia aqui de Salomão, da própria sabedoria. O que isso tem a nos ensinar? O que isso tem a nos ensinar, meus irmãos, primeiro é a validade e o valor da sabedoria. Você é sábio? Você é conhecido como alguém que é sábio ou como uma pessoa inteligente? E é importante fazer essa distinção, porque inteligência significa armazenar dados e saber lidar com esses dados. E qualquer computador faz isso. Aliás, tem computadores hoje em dia que têm inteligência artificial. Inteligência até uma máquina pode ter. Mas sabedoria, só aqueles que têm o temor do Senhor. Se na sua caminhada com Cristo você ainda não se tornou sábio, significa que você está desperdiçando a sua caminhada com o Senhor Jesus. Pois é dele que podemos aprender. É por meio da sua palavra que podemos compreender. É através dele, da sua palavra e do temor que só pode vir dele, é que nós podemos tomar decisões na nossa vida. Refletir quanto ao cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos e com todas as coisas que o Senhor tem a nos oferecer. Uma sabedoria que de fato só pode vir através do temor do Senhor. Essa é uma outra característica em relação ao valor e à validade da sabedoria. Só é sábio quem é servo do Senhor. Você pode até falar assim, não, eu tenho um tio meu, eu tenho um avô, eu tenho um amigo, que ele é um homem muito sábio. A pergunta que eu lhe farei é, ele tem o temor do Senhor? Não, ele é um homem muito sábio, mas ele não é crente, então ele não é sábio. Porque a sabedoria só pode vir da palavra, ela só pode vir do temor do Senhor. Você deve colocar o seu relacionamento diante de Deus e se perguntar se as coisas que você está falando, pensando, se as suas decisões e as decisões que você está tomando para o futuro é fruto do temor do Senhor. Se ela não é sábia e nem duradoura. A segunda aplicação que eu faço da palavra do Senhor é que a sabedoria está à sua disposição. Muitas pessoas acabam nos procurando e nos perguntando, principalmente a liderança da igreja, como que eu faço para ser mais sábio? Conheça Deus e a sua palavra. Se não for através da palavra do Senhor, você nunca se tornará sábio. Você precisa buscar na palavra o entendimento daquilo que o Senhor quer de você.
E à medida em que você vai compreendendo isso, você vai compreendendo o quanto você é falho e dependente. E é por aí que começa o temor do Senhor. Quando você reconhece que você não tem força e energia absolutamente nenhuma para caminhar nessa vida, se não for cuidado ou conduzido pelo Senhor. Se você é ignorante, se você é crente e ainda é um ignorante, é porque quer. Porque o Espírito que comunica a palavra a você é o mesmo Espírito que pode lhe tornar sábio. Terceira aplicação, Cristo é a fonte inesgotável de sabedoria. Quando nós buscamos no Senhor Jesus Cristo o aprendizado para aquilo que nós devemos fazer na nossa vida, recebemos dele um ensino que vai se tornando a mais excelente sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Como eu disse no início, Provérbios, o ensino de sabedoria tem a ver com a vida prática, com a vida cotidiana. E você vai aprender como lidar na sua vida prática e na sua vida cotidiana, se a sua sabedoria, se a sua fonte de sabedoria é o Senhor Jesus Cristo. E à medida em que você aprende mais do Senhor Jesus Cristo, você vai descobrindo que você não sabe quase que nada dele. E quanto mais você vai aprendendo, mais você vai compreendendo, mais sábio você vai se tornando. E eu gostaria de fazer uma exortação àqueles que têm os cabelos mais brancos. Ter cabelos brancos não faz vocês, meus irmãos, que eu tenho muito amor e muito respeito, mas ter cabelos brancos não fazem vocês mais sábios. E vocês não deveriam se utilizar desse tipo de artifício, mas deveriam reconhecer que ainda são nécios, simples, para buscar no Senhor a sabedoria. Há aqueles que são jovens, e principalmente aqueles que são jovens que têm aprendido muito sobre as Escrituras, sobre teologia, os famosos jovens reformados. Muito cuidado. Adquirir dados, armazená-los e saber lidar com eles, até um computador é capaz. Conhecer muito de teologia reformada também não lhes fazem sábios. Conhecer muito de teologia e saber explicar doutrinas, como que alguém que tem aí na ponta da língua os catecismos e a confissão de fé, não lhes fazem sábios. A sabedoria tem a ver com todo esse conhecimento e a aplicação disso na nossa vida cotidiana. Sabedoria é saber ouvir um sermão e saber o que isso tem a ver com a segunda-feira. Já fizeram essa pergunta? Enquanto eu falo aqui, vocês já fizeram uma pergunta desse tipo? O que isso tem a ver com segunda? O que isso tem a ver com terça? O que eu vou fazer com isso no meu trabalho? Sabedoria é saber compreender essas coisas e aplicar na sua vida, de modo que transforme a sua vida. Por último, versículo de número 36, e essa é a conclusão. E esse é um alerta para aqueles que não são crentes. Salomão encerra assim dizendo: mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem amam a morte. Salomão encerra, inspirado pelo Espírito, com uma ameaça àqueles que não creem e àqueles que pecam. Se você ainda não reconhece o Senhor Jesus como sábio, como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que é superior sobre todas as coisas, se você acha que você tem que ficar só adquirindo conhecimento através de livros e livros, e que essas coisas espirituais não têm valor nenhum, você vem aqui porque você foi convidado, porque sua esposa te chamou e ela não para de buzinar na tua orelha que você tem que vir para a igreja, ou porque o teu marido não para de reclamar contigo que você não frequenta o culto. Essa ameaça é para você. O que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Se você ignora a sabedoria, o que lhe resta é a ignorância e a morte. O que fazer então?
dê ouvidos e clame a sabedoria. Clame desesperadamente por sua alma. E certamente, o Espírito do Senhor lhe chamará de maneira eficaz. Agora, se você quiser continuar vivendo uma vida qualquer, não tem problema. O seu caminho também está certo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença, reconhecemos que o Senhor é a fonte inesgotável de sabedoria para as nossas vidas. Só podemos aprender do Senhor, só podemos compreender essas coisas se o Senhor mesmo for aquele que fala conosco. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que tenha misericórdia das nossas vidas e que não nos conceda nada que seja bem material, a não ser a sabedoria. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por sabedoria. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos tire da ignorância, que deixemos de ser nécios, que possamos compreender com profundidade o temor do Senhor e ter uma vida transformada de fato. Uma vida que deseja viver e aplicar o teu ensino e caminhar com o Senhor pelos teus retos caminhos. A ser uma vida, Senhor Deus, que não só quer encher a cabeça de ensino, mas que tem um coração transformado pela Tua palavra. Dê sabedoria àqueles que ainda não possuem, ó Pai. Àqueles que ainda não reconhecem o Senhor como Salvador das suas almas. Há muitos entre nós, ó Pai, que são apenas amigos do Evangelho, mas que ainda não se colocaram diante do Senhor. Queremos clamar a Ti por essas almas, ó Pai. Aqueles que são seus, transforma-lhes o coração, ó Pai. Àqueles que são seus, Senhor Deus, pedimos que lhes conceda sabedoria, que lhes dê prudência, e que eles possam enxergar o quão maravilhoso é Cristo Jesus, o sábio. No nome dele nós oramos e pedimos, ó Pai, porque não há outro nome em que podemos clamar ou pedir coisas como essa. Amém.